Graça e paz, boa noite a todos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Mais um mês que se inicia, e sempre no primeiro domingo, um culto em que temos todos os elementos de um culto, mas também temos a celebração da ceia. E nesse dia não será diferente. Juntos, unidos como irmãos, estaremos glorificando ao nosso Deus. Vamos nesse momento, meus caros, orar, nos dirigir a Ele, que é a razão pela qual estamos aqui, é a razão pela qual você viveu o dia de hoje, o dia de ontem, e não será diferente amanhã. Ele é a razão das nossas vidas, Ele é tudo o que temos e tudo o que realmente precisamos. Feche seus olhos, vamos nos dirigir a Ele nesse momento. Bendito Deus, graças damos ao Senhor por mais esse culto em que iniciamos, Pai. Estamos aqui, ó Deus, com o intuito de glorificar teu nome. Ó Deus, vários outros lugares desse mundo fizeram ou estão fazendo a mesma coisa, Pai. Se reunindo, ó Pai, como irmãos, em torno da tua palavra, glorificando o teu nome com cânticos, com hinos, ó Deus, meditando na tua santa palavra. E sairão edificados, ó Pai, nesse momento, fortalecidos na comunhão com o Senhor e de uns com os outros. Esse momento, ó Pai, não será vazio. Estaremos aqui, ó Deus, cheios da tua palavra, cheios do Senhor, para vivermos em tudo o que fizermos, ó Pai, buscando agora o teu nome. Abençoe as nossas vidas, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a acordar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Está, meus irmãos, para a última parte. Esse texto que já meditamos nele uma vez passada. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sabemos que em Gênesis 3, um capítulo antes desse capítulo, temos a entrada do pecado no mundo. Gênesis 4, o primeiro homicídio, um irmão, nada menos do que isso, um irmão mata o outro, movido por inveja. O pecado mostra realmente toda a sua força na realidade humana. Mas vemos que Deus, mesmo nesse cenário em que as pessoas já perceberam os danos do pecado, Deus não deixa de manter o povo, levantar pessoas que faziam suas coisas, claro, mas a partir desse momento se invocava o nome do Senhor. Estamos aqui, irmãos, nesse momento, fazendo a mesma coisa que já em Gênesis 4, 26 se iniciou. Pessoas se reuniam com a intenção realmente de se voltar para Deus, reclamar a Ele, cantar a Ele e receber a honra dele. Esse momento que estamos aqui não é uma invenção moderna, não foi invenção do período da Idade Média, da época do imperador, de tantos do passado, do presente, mas algo, irmãos, que Deus claramente na palavra do Senhor, Deus sempre há de levantar seu povo. Deus sempre levantou, mesmo momentos que estavam tudo entregue ao pecado, Deus separa pessoas para que haja ali um culto. Esse momento de invocação do nome do Senhor, que se iniciou aqui em Gênesis 4, 26, nada menos do que um culto. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós pertencemos a uma história, irmãos, muito antiga. Você deve ser grato
por isso. Vamos ter uma palavra de oração, de agradecimento, que a nossa história está lá desde o início de todas as coisas. A nossa história de que pertencemos a um povo que se volta para Deus. Você fez várias coisas nessa semana, mas estamos aqui com o intuito de invocar o nome do nosso Deus. Eu pedi ao nosso irmão Vilmar que levasse o Senhor uma oração de gratidão, agradecendo o fato da nossa história fazermos parte da história do que Deus tem feito nesse mundo. Apesar do pecado que existe, sempre haverão pessoas que para nossas atividades, para invocar o nome do Senhor. E aqui estamos nós. Oremos. Senhor, graças a Ti mais uma vez, e reconhecendo a nossa Abrimos nossas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículos 26 ao 28. O momento que Jesus estabelece a ceia. Mateus 26, do 26 ao 28. Vamos ficar em pé? Versículo 28 nós leremos todos juntos. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Leamos o versículo 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém? Pode se sentar, irmãos? O sangue derramado de Cristo, o seu corpo dado e apontados na ceia, não é algo que nós estabelecemos, definimos o que será. O próprio Jesus diz: isso significa isso, isso significa aquilo. E fica claro, irmãos, que o derramamento do sangue de Cristo em sua vida foi para a remissão de pecados. Esse momento em que iremos nos dirigir ao Senhor, pedindo perdão dos pecados, quero que você reflita, meu caro, em como a importância de que enxerguemos aquilo que o pecado realmente é, para que não cairamos no erro de atenuar, minimizar aquilo que o pecado realmente é. Você pode pensar: será que uma mentira que eu contei exigia a morte de alguém em meu lugar? Não é exagerado, não? Será que algo que eu fiz contra Deus e contra outras pessoas demanda realmente que outro derrame seu sangue por mim? Não seria muito exagero? Será que eu preciso que alguém morra por mim? Eu mesmo posso dar meu jeito, não? Eu mesmo posso me virar nos 30, né? Me virar ali, dar um jeito na situação, ter um pacto com Deus,
e resolveu a situação? Não. Se assim foi, porque realmente exigia que nada menos que a morte de alguém inocente morresse por nós. Isso faz com que isso deve nos levar a enxergar nossos pecados com a gravidade que eles realmente possuem. Você não deve achar que uma mentira, uma maledicência, pensamento indevido seja algo meio inofensivo, porque exigiu nada menos que o derramamento de sangue do Filho de Deus. Seu pecado nunca é inofensivo, nunca é neutro e nunca é inocente. Quando a Bíblia nos chama a nos arrepender, é porque realmente há algo grave. E enxerguemos dessa forma. Se exigiu que outro morresse em meu lugar, pelas mentirinhas, pelos pensamentos indevidos, pelas qualquer coisa que você quer tentar minimizar, a Bíblia coloca no seu devido lugar. Jesus morreu por isso. Nesse momento vamos em contrição nos inclinar diante do Senhor, baixar nossas cabeças, genuinamente arrependidos dos nossos pecados e pedir perdão, porque nós não podemos pagar pelos nossos pecados, nós devemos confessá-los. E nessa oração, cara, você também refletirá, irá refletir a gravidade do teu pecado. Não atenue aquilo que exigiu a morte do Filho de Deus. Após alguns instantes de oração silenciosa, quebraremos o silêncio cantando o hino 268 do nosso nada lembrar do madeira. Ore ao Senhor. Cumprir
Primeiro abrimos nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 9. Provérbios 3, 9. Não Provérbios 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Ele nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra uma das formas de glorificarmos e honrarmos ao nosso Deus é também com a nossa renda, com a primícia daquilo que nos foi confiado. A Bíblia deixa claro que tudo pertence a Deus. Nada é seu, nada é meu. Ele é o dono, Ele é aquele que mantém todas as coisas. Na verdade, o que você tem está na sua administração temporariamente ao longo da sua vida. E a palavra nos chama também a entregarmos, a honrarmos o Senhor com os nossos bens. Deus não precisa disso, Ele é dono de tudo já. Deus não precisa de ser financiado, Ele não tem que ser amparado por nada. Mas uma das formas de demonstrarmos desprendimento ao apego de tudo que temos é também separando parte daquilo que recebemos em oferta ao Senhor. Nesse momento adoraremos o Senhor com o hino 17 no nosso cenário, e você tem a liberdade de trazer à frente o seu dízimo, a sua oferta. Também estamos arrecadando uma campanha, essa caixinha branca e preta, para a construção dos banheiros ali embaixo. Você que se sentisse deve fazer parte disso, deposite também nessa caixinha. Deus abençoe a todos todos, glorifiquemos o Senhor e honremos com as nossas rendas. Pelos dízimos e ofertas aqui recolhidos.
Amém. Colossenses 3,16 nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, em cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Nos é dito o que fazer e como fazer. Nesse momento cantaremos hinos, cânticos espirituais, mas a Bíblia exige que deva ser com gratidão em vosso coração. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja por inteiro nesse momento. Essa entrega será recebida na intencionalidade e que você vai realmente prestar atenção no que você está cantando. Você não vai ligar o piloto automático e cantar essas próximas canções por já conhecê-las, mas você realmente irá meditar em tudo que você acha de cantar. Nisso você estará fazendo de coração. Adoremos o Senhor, ministério de louvor com a palavra, dirigindo a igreja em adoração. Aleluia. Eles quiserem colocar de pé, puderem, vamos adorar o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Paz seja com todos, amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos caminhando para uma terra junto com o nosso Deus. E nosso general é aquele que nos comanda, é aquele que está conosco aqui na terra, e nós fazemos a vontade dele. E por isso nós vamos entoar essa canção com alegria. Yeah.
criaturas. Aleluia!
apresentar a palavra para o pastor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Canções belas e reais. Não são fantasia, não é fantasia que acabamos de cantar. Para realidade na vida de tudo, realidade na vida de tudo aquilo que hoje, no nosso dia da ceia, nós permaneceremos, as crianças permanecem hoje. E passemos ao momento da palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis, capítulo 22. Veremos do versículo 1 ao versículo 20, irmãos. Estaremos aqui em parte do reinado dos Josias. 2 Reis 22, 1 ao 20. Esteja atento à leitura da palavra, que assim nos diz. 2 Reis 22, 1 ao 20. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Agarias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo à casa do Senhor, para que parem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então diz o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias entregou o livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazer segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Hilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa
de Saúl, mulher de Saúl, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Harás, e de Falá. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que darei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei entre os quais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão o mal que irei te trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém. Oremos, Senhor Deus, graças a Ti, Pai, por esse momento em que estamos reunidos. Pai, toda a Tua palavra é fluida, Deus, vários momentos deste culto. Cantamos louvores, ó Pai, oramos a Ti. E que mais nesse momento o nome seja glorificado, nossos corações consolados e confrontados. Que saiamos cheios da Tua graça mais nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se tem um lugar, se tem um ambiente, mais do que um lugar, se tem um ambiente que você deve estar preparado para, ao longo da sua caminhada, estando nesse ambiente, ficar desconfortável, esse ambiente é o ambiente da igreja, do povo de Deus. Diferente de um clube em que você será sempre bem tratado, a igreja também será bem tratada, mas no clube nunca haverá um tipo de indisposição para que você possa mudar hábitos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Mas, ao estar junto do povo de Deus, estar junto daqueles que Deus tem separado para Ele, haverão diversos momentos assim, que você se separou para estar ali junto da igreja, cantando louvores alegres, mas que em algum momento da liturgia ou da palavra, algo a diferir seu coração, para que possa gerar vida e não morte. Se tem um ambiente, meu caro, em que haverão momentos que ao longo da sua vida você se sentirá desconfortável, é o ambiente da igreja, o momento da pregação, da leitura da palavra. Uma comparação na internet dizendo que a Bíblia é sempre comparada a um martelo, a uma espada, nunca a um travesseiro. Né? É claro que a Bíblia é consolo, Deus nos consola, nos fortalece a sua palavra, mas jamais entendamos que estar junto da igreja, vir aí aos momentos do culto, é o momento em que eu irei estar junto com aqueles que irão falar tudo que eu já penso. Momento em que eu terei as minhas convicções reafirmadas. Aquilo que eu sempre pensei, aquilo que eu sempre tive na minha mente, eu vou para aquele momento, para aquele lugar, aos domingos às 19 horas, para tê-las reafirmadas em tudo que é cantado, em tudo que é falado, para que assim eu saia bem atendido com o pouco ambiente. Em muitos momentos, meu caro, será exatamente o contrário. Haverá momentos que a palavra há de ferir profundamente as suas convicções. Você talvez as carregue por anos, mas naquele dia a palavra há de derrubar. Sem piedade alguma, convicções que você as tenha por anos ou décadas. E Deus fará isso sem nenhuma misericórdia, porque eu preciso fazer isso. Estamos aqui, irmãos, diante do relato
uma parte do reinado de um grande rei. Josias foi um dos melhores reis que reinaram aqui o povo de Deus da antiga aliança. A Bíblia diz que, de maneira geral, o seu reinado, no versículo 2, diz que ele, mesmo iniciando o seu reinado com 8 anos de idade, a Valentina, né, tem 7, não é isso? 7, um ano acima foi o início do reinado do rei Josias. É claro que ele foi assessorado por outros mais velhos até chegar à idade que ele pudesse reinar sozinho. O versículo 1 diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. O versículo 2 nos dá a informação que o seu reinado, de maneira geral, foi um bom reinado. Não pelo que ele conquistou, mas a Bíblia sempre dizia isso, que o reinado de um rei ou era bom ou era mau, pelo que ele fazia em relação à vontade de Deus. Sempre foi assim. E Josias, de maneira geral, procurou fazer aquilo que agradava ao Senhor. Mas, irmãos, no versículo 3 nos dá uma informação importante. No 18º ano do reinado do rei Josias, após 18 anos, ou seja, estava com 26, garotando, né, na flor da idade. No 18º ano, após 18 anos do início do seu reinado, vemos, irmãos, que é relatado que o reinado dele havia grande preocupação com o estado do templo, da casa do Senhor. E vamos ver, irmãos, que esse reinado dele estava sendo um reino próspero, de muita atividade, mas que havia um detalhe que faltava nesse governo de Josias. No 18º ano do seu reinado, mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, na casa do Senhor, para que ele desse um recado ao sumo sacerdote chamado Ilquias. Os sacerdotes é que lidavam com o dinheiro e a distribuição desse dinheiro para atender as demandas que a antiga aliança apontava. Nos é dito, irmãos, que esse reinado de Josias tinha muita preocupação com o templo, havia muita produção, muita coisa estava em andamento. Josias diz: vai, pede um relatório, ou melhor, vá lá e pega o dinheiro e pague tudo que precisa ser pago. Veja, irmãos, que o texto diz que o dinheiro arrecadado seria usado para pagar os carpinteiros, os pedreiros, os edificadores, comprar madeira, comprar pedras lavradas, tudo para poder repor, né, dar manutenção à adoração da casa do Senhor ali em Jerusalém. Isso nos mostra que havia realmente toda uma estrutura que estava em andamento. Havia toda uma estrutura, irmãos, que estava sendo mantida. O povo estava atendendo isso. O povo estava, sim, entregando suas ofertas. Diz o texto que nem se pedia conta, porque eles confiaram naquelas pessoas. Mas, versículo 9, versículo 8 que nós dizemos, diz uma informação importante. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. O livro da lei, irmãos, é nada mais do que a Bíblia, a antiga aliança. São os primeiros livros, 5 primeiros livros. Eles introduziam a adoração, tudo aquilo que o povo deveria ter sobre Deus, sobre o pecado. Já havia tudo ali, o Evangelho está ali, ao apontar sobre a pessoa de Jesus, o Messias que viria, tudo já estava aqui. O livro da lei é a palavra de Deus, a Bíblia. Não tinha os demais que viriam à frente, mas tinha necessário para que eles se conduzissem agradando ao Senhor. Mas, irmãos, o texto deixa claro que por 18 anos, nada menos que por 18 anos, toda essa produção, tudo isso que foi feito nada menos sem um detalhe importante: sem a Bíblia, sem a palavra do Senhor. Tudo sendo feito nada menos pelo que eles achavam que deveriam fazer. Vamos fazer como nossos pais faziam e tal, a gente sim, vamos seguir sem nenhum problema. E nesse dia, um dia como o outro, com a rotina
pega o dinheiro, paga todo mundo e conceda, vamos dar seguimento a tudo que está sendo feito há tantos anos, há 18 anos. O que pode estar errado? Nada está errado, está tudo, o dinheiro está entrando, as coisas estão caminhando, está tudo muito bem. E acho o livro, com certeza esse livro estava lá no quartinho da bagunça, né? Toda casa tem, todo ambiente tem um quartinho, você vai deixando as coisas ali que você não acha que sejam importantes, coisas que você não fará uso delas no primeiro momento, você vai deixando ali naquele quartinho. E a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus estava lá, nada menos que a condução, o livro que queria conduzir, o povo de Israel estava ali naquele quartinho, e o reinado continuando. A palavra nos diz que ele leu o livro e ele entendeu perfeitamente. O rei tem que saber escrever. O escrivão veio a ter com o rei, ele deu um relatório. O escrivão passou do rei ao rei, está tudo ok, a arrecadação está em alta, a mão de obra será paga, todo o pessoal recebendo um dia, tudo andando redondinho. Mas eu achei um negocinho ali, eu acho que o senhor deve saber disso. Achei um livro na casa, o livro da lei. E diz o texto que Safã leu o livro diante do rei. Quando ele termina de ler o versículo 11, nada menos que uma expressão de contrição, Josias invadindo uma sensação de urgência. Porque pelo que ele ouviu, na leitura daquele livro, da palavra do Senhor, que não havia sido ouvida por nada menos que 18 anos, ele rasga as suas vestes com uma demonstração de humilhação, de condição, de arrependimento. Ele tomava, irmãos, com desespero, com a sensação de urgência, ao simplesmente ouvir a leitura do relato bíblico. O que ele diz? O que está escrito ali não é o que nós temos vivido, o que nossos pais viveram, o que nós temos vivido. E assim, irmãos, ele convoca uma reunião com seus líderes e diz a eles: vão até o profeta, a profetisa, e vejam o que Deus vai dizer sobre nós. Quantos irmãos confiam em sua própria consciência para se balizarem e ver se as suas vidas estão de acordo com o que Deus tem para as suas vidas? Quantos de nós, irmãos, temos convicções e consultamos apenas a nós mesmos e checamos, fazemos a verificação, de tempos em tempos, e achamos que está tudo bem, quando você olha para você e respira fundo e tem orgulho, não está tudo bem. Mas talvez muito desse período tenha sido um período em que nós não tenhamos verificado nossa vida diante da palavra. Lembre-se, nós com 18 anos, não foram 18 dias, 18 meses, mas nada menos que 18 anos, servos de Deus. Aqui não é qualquer um, servos de Deus caminharam sem a palavra do Senhor, apenas fazendo aquilo que achavam que deveriam fazer com a boa intenção dos seus corações, convencidos de que estavam corretos. Mas esse dia a palavra do Senhor foi lida, e o rei rasga as suas roupas, tomado com sensação de urgência. Muita coisa do que viviam até aquele momento estava desalinhada à palavra de Deus. E ele entendia claramente: nós não podemos continuar da forma que estamos. Nós não podemos dar continuidade às nossas vidas depois do que ouvir do que esse livro sempre esteve escrito lá, mas que não houve em nós qualquer tipo de perturbação, de incômodo. Jamais pense, meu caro, que a sua consciência será um balizador. O seu coração, o coração não é uma coisa de nada. Não é ele que deve ser o seu juiz final. O versículo 12 nos diz
que Ele convoca seus líderes e nos ordena que eles possam ir até a profetisa e consultá-la. Ela os recebe e já diz: olha, realmente tudo que está escrito é verdade, mas pelo fato, no versículo 19 e 20, pelo fato de Josias ter rasgado suas roupas em demonstração de arrependimento, isso não virá sobre ele. Mostrando, irmãos, que sem a palavra de Deus não há caminhada segura. Sem a palavra do Senhor, você está exposto a absorver doutrinas, ensinos, filosofias, ideologias que são danosas à sua vida e você nem as perceberá. Se não for a palavra do Senhor realmente a ser sempre consultada, você há de absorver, mesmo sendo servo de Deus. Porque estamos falando de Josias, um servo do Senhor, que tinha vontade de servir a Deus, mas sem a palavra. A consciência e o coração não seriam confiáveis. O importante é, meu caro irmão, que você não cometamos o erro de consultarmos apenas aquilo que possa nos parecer favorável, de consultarmos apenas o nosso coração, porque a Bíblia nos diz que ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Mas deve ser a palavra do Senhor a guiar as nossas vidas, porque a Bíblia tem que ser aberta do início ao fim de um culto, porque a Bíblia tem que ser lida em todos os momentos desse ajuntamento que nós estamos aqui, porque sem a palavra do Senhor não há caminhada segura. Como eu disse no início, é bem possível, meu caro, que ao longo da sua caminhada você tenha absorvido preceitos, se alimentado de convicções nas mais diversas áreas da vida que são contra a palavra do Senhor e são áreas que na sua mente estão em paz, mas que um dia ou Deus vai te levar alguém, usar a palavra dele para corrigir aquela área, aquela convicção que você tem. Esse texto me faz lembrar do texto de Isaías, lá em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Eliseu, viu o Senhor assentado no alto sobre o trono. Ele tem aquela visão de Isaías e ele diz: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ele. A expressão ai de mim é uma expressão de desespero diante da santidade do Senhor ao perceber o seu pecado, mas ele é perdoado do seu pecado. O texto de Isaías 6, que tem aquela visão do Senhor, me lembra exatamente esse momento em que Josias, diante da lei e da palavra do Senhor, também é tomado por essa sensação de urgência, e que ele rasga suas roupas ao perceber que a vida dele e do seu povo estava desalinhada da palavra do livro do Senhor. Ah, pastor, o professor da escola falou que tal área e eu enxergava dessa forma e eu absorvi sem filtro nenhum. Os meus colegas resolvem esse tipo de situação dessa forma, pastor. As minhas amigas falam que o casamento tem que ser conduzido dessa forma. Ah, os meus colegas dizem que é dessa forma. O guru da internet, influência do YouTube, diz que a vida é dessa forma. E você absorveu tudo aquilo sem filtro algum, sem ver o que a palavra de Deus diz, sem examinar, e bebeu tudo sem nenhum filtro. E é bem possível que profundas convicções que você as tenha sejam antibíblicas, sejam contrárias à verdade do Senhor, e que em algum momento você há de ter contato com preceitos bíblicos que vão derrubar as suas mais firmes convicções, que você as carrega por anos. Porque foi isso, irmãos, que com 18 anos, um rei que tinha vontade de servir ao Senhor, que tinha vontade realmente de caminhar no caminho do Senhor, mas sem a palavra, seu coração não foi suficiente para filtrar tudo. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele diz que
reconheceu o arrependimento de Josias e concede a ele o honra. O seu convívio, meu caro irmão, é bem possível que abras a sua vida, o seu tratamento, os seus familiares, marido, esposa e marido, irmão, sua relação com a igreja, aquilo que você enxerga a igreja, talvez seja bem possível que, mais do que ajustes, a sua forma de ver precisa ser completamente eliminada e refeita novamente. Não pelo que o pastor diz, mas pelo que a palavra dele diz. A internet está cheia de especialistas em tudo. Tantas pessoas fazem profundas afirmações. É assim que Deus é. Jesus faria isso. A palavra de Deus diz isso. A internet está cheia de grandes especialistas. Mas muitos deles não trazem qualquer fundamento da palavra do Senhor. Para mim Deus é assim. Está lá e tem muitos que vão atrás. Realmente, eu sempre pensei que Deus era dessa forma. Concordo com você e vem aquela enxurrada de boas intenções antibíblicas. O seu livro não é a internet. O livro deve ter a sua vida, é o pastor. Não é o pastor. É a palavra de Deus. Hebreus 4:12. O texto que está na projeção nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela que te auxilia a discernir não é o seu coração, não é a sua consciência, não é a cultura ou qualquer outra coisa, é a palavra de Deus. Só ela é que realmente tinha condição, irmãos, de adentrar toda essa capa que Josias estava vivendo. Ele estava satisfeito com o reinado dele, ele olhava e via que achava que estava tudo bem, mas ao ter contato, após 18 anos, com a leitura da palavra, a palavra realmente veio, adentrou profundamente seu coração e trouxe profundas mudanças, não somente em seu coração, mas também em seu reinado. É possível, ou melhor, haverá diversos momentos que você sairá de cultos, aqui ou em outro lugar, desconfortável. Porque convicções que você as carregava por anos serão desconstruídas, serão derrubadas, como um versículo apenas. Quanto muito no seu coração, meu caro irmão, precisa ser mudado. Há convicções que você tem sobre relacionamento, sobre perdão, reconciliação, que não passaram pelo crivo da palavra. Você criou uma forma individualizada, refletindo a sua imagem, a sua semelhança, e não esconderiasse a palavra do Senhor. E que é necessário que você tenha contato com a palavra de Deus, para que essa sensação de urgência que invade o coração do rei Josias tome o seu coração. Você possa sair de um culto como esse, decidir a conversar com alguém, e você haver mantido a firme convicção de que não vai conversar demais com aquela pessoa. Não, pastor, comigo é assim e pronto, acabou. Tá bom, até o dia que a palavra de Deus vem e derruba essa firme convicção que você acha que é a tem. Não, pastor, tal área eu aprendi na faculdade, aprendi na escola, aprendi com meus colegas que é assim, assim, assado. Tá bom, meu caro? Mas a palavra diz outra coisa. E a partir daquele dia você precisará embolar tudo, rasgar e jogar fora. Não há caminhada segura para quem quer que seja sem a palavra de Deus. Josias, com boas intenções, não estava conduzindo o seu reinado plenamente dentro do que a palavra de Deus diz. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro da lei, foi achado por acaso. É claro que foi por acaso.
Deus é que conduziu aquele momento, mas a Bíblia vai fazer parte dos momentos da vida deles. É bem possível que na sua vida esteja assim. A Bíblia, a palavra de Deus, simplesmente ela não faz parte da sua vida. É possível que você passe tempos e tempos sem ler a palavra do Senhor. É possível que você tenha contato só com a palavra do Senhor, só no culto. No momento que projeta aqui, e o pastor fala umas palavras lá, você acha que está tudo bem? Não, cara, não está tudo bem. É necessário muito mais do que isso. A palavra de Deus deve reger todas as áreas das nossas vidas. Como o rei Josias foi tomado com uma sensação de urgência tremenda, a ponto que ele não poderia adiar, ele manda imediatamente consultar o que Deus havia dizer pelo profetisa. O que a palavra de Deus tem te dito sobre as muitas áreas da sobre reconciliação, sobre perdão, sobre santidade, sobre a sua conduta no trabalho, sobre a forma que você deve ver em relação aos seus irmãos, em relação aos que estão ao seu redor. Será que você tem apenas, meu caro, se for pedido a você, por que você vive da forma que vive em tal área? E você não seja capaz de apresentar nenhuma base bíblica, mas apenas fontes do mundo. Porque o influencer falou isso. Eu gosto demais daquela mulher. Ela fala as coisas na internet que ela é bonita demais, é isso. E eu concordo com ela. Muito bem. O que ela disse encaixa na palavra do Senhor. Não sei, pastor, mas eu achei bonito. Isso não é suficiente. É necessário a palavra do Senhor reja todas as áreas da sua vida, para que você não se veja, meu caro, vivendo anos, décadas, firmado em convicções antibíblicas. Hoje nós paramos da ceia do Senhor. O importante é que você enxergue a palavra de Deus, enxergue a ceia pelo que a palavra dele diz. Como eu disse no período da liturgia, Jesus parte o pão, ele não entrega a seus discípulos dizendo: como esse pão, ele será tudo aquilo que vocês quiserem que ele seja. O que o pão significa para você, Pedro? Significa isso. O que o pão significa para você, João? Significa isso. E para você, Tomé? O pão significa o quê? E o cálice? Será aquilo que você quiser? Não é isso que Jesus diz. Ele diz claramente, ele define o que ele estava fazendo, para que não houvesse dúvidas. O pão, por exemplo, aponta para o meu corpo. E o cálice para o sangue. Para qual propósito? Para a remissão dos pecados dos santos. Eu pensei que era para outra coisa. Sem a palavra. Haverão lacunas do nosso entendimento que serão preenchidos, irmãos, por fantasias, por convicções, filosofias e doutrinas que não servem à glória de Deus. Por isso que sem a palavra você estará numa caminhada inseguro. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos tomados com a sensação de urgência em todas as áreas das nossas vidas. Você não cometa o erro de adentrar essa semana e chegar lá no sábado à noite e tomar ciência de que você atravessou daquela semana tomado até mesmo pelas coisas de Deus, que Ele está cuidando da casa do Senhor, mas sem ter nenhum contato com a Santa Palavra dele. E somente ela é que poderá abrir o seu coração, para que você tenha a sua vida examinada, para que você possa se conduzir pela vontade dele. Vamos orar nesse momento, vamos dirigir aquele que guia as nossas vidas pela sua palavra. Não pelos nossos achismos ou convicções, mas pela sua santa palavra. Bendito Senhor,
Mais uma vez estamos diante de Ti, Pai. Alimentados por Tua palavra. Ó Deus, lembrados, ó Deus, que não podemos caminhar nesse mundo sem Teu servo do passado, Josias, por 18 anos, conduziu o Teu povo, Senhor, a Tua palavra. Mas ao ter contato com ela, ó Deus, foi tomada essa sensação de necessidade urgente de mudança. Ó Pai, abençoe os meus irmãos para que estejam atentos em relação à vida que vem levando, para que ao se depararem, Deus, com preceitos que a Tua palavra aponta, Deus, contrários ao que pensam, que eu também, ó Deus, nós todos possamos nos desarmar e nos render ao que a Tua palavra diz. E confiados, ó Deus, unicamente no que o Senhor apontou em Tua palavra, continuemos a caminhar. Que nós, ó Deus, não confiemos em nossos corações, em nossas consciências, mas unicamente no Teu livro, no Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias, seguindo para o momento da ceia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vou chamar à frente já no passo, auxiliar, a ceia, também os irmãos do louvor. Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o 32, que nos diz: Isso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é ser o Senhor comeis, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome ao passo, e há também quem se embriague. Não tens porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Eu vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite que foi caído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partir, disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de apreciado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis este pão e bebereis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e bebe o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque é entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. A igreja de Corinto estava celebrando a ceia, mas do jeito deles. Paulo, ao tomar conhecimento da forma em que estavam ceando, Paulo diz para eles: Vocês estão fazendo, não é assim. Mas eles estavam convictos de que estavam. Havia excessos, onde pessoas se embriagavam, outros comiam demais, outros até passavam fome.
mostrando claramente a desunião que havia na igreja de Corinto. Paulo vem e corrige a forma que estava celebrando a ceia, mostrando claramente que a ceia apontava. Estamos aqui, irmãos, reunidos para mais uma vez fazer também, fazemos aquilo que Cristo nos ordenou: comer do pão e beber do cálice. Não ao nosso entendimento, mas ao entendimento que Ele estabeleceu em Sua palavra. Ele diz o que nós comemos. Jesus diz o que o pão representa. Não é você que vai preencher o significado do que o pão e o cálice significam, mas unicamente Ele em sua palavra. O pão aponta para o corpo, o cálice para o sangue. A vida de Cristo é dada para que você se arrependa e tenha perdão dos seus pecados. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças dou a Ti, ó Pai, por esse momento. Ó Deus, aqui diante do Senhor, ó Pai, diante da Tua mesa, o Senhor estabeleceu, não a convenção humana, mas o Senhor com a santa vontade. Reunidos, ó Deus, apresentamos nosso coração contrito diante do Senhor. Ó Pai, para que esse momento seja vida e não juízo. Abençoe todos que hão de participar, Pai. E participe, ó Deus, com convicção daquilo que o Senhor fez, arrependido dos seus pecados, e assim, ó Deus, devam vida para as suas próprias vidas. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem são aqueles que podem participar? Todos que são membros da igreja presbiteriana, que não estejam em disciplina, podem participar. Membros de outras igrejas, que estejam em comunhão com suas igrejas, também podem participar. Membros da Quadrangular, Assembleia Batista, que estão em comunhão com suas igrejas, podem participar desse momento. Aqueles que vão participar, se coloquem em pé nessa hora. Nesse momento, está distribuindo o pão, seguro para que possamos comer juntos. Irmãos, o pão foi distribuído, alguém foi esquecido involuntariamente. Se sim, levante as suas mãos. Todos estão com o pão.
Esse irmão Jesus, a palavra nos diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu na frente dos seus discípulos e o deu a eles. Esse partiu o pão aponta claramente ao sofrimento que o aguardava pelos nossos pecados. A Bíblia define o que a ceia representa. A Bíblia define que Cristo está também entre nós, genuinamente nos alimentando espiritualmente neste momento. A igreja de Corinto quis fazer do jeito deles e colher consequências. Muitos haviam morrido e muitos estavam doentes. E participaram daquele momento de maneira inovadora. Mas nós temos instruídos pela palavra, devemos participar da maneira correta. Dessa forma, irmãos, contritos e arrependidos dos nossos pecados, comamos o pão nesse momento. A palavra também nos diz que Cristo tomou o cálice e o deu aos seus discípulos. O cálice será distribuído, também seguro para que possamos cear juntos. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchendo, faz-o transbordar. Pai celeste, vem sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O cálice também foi distribuído, alguém foi esquecido. Estamos chegando ao final de um ano, né? Momento em que muitos pegaram seus cálices, suas taças e brindarão ao sucesso nas suas realizações. O cálice não é um brinde que nós fazemos por nossas realizações, muito pelo contrário. O cálice que aponta para o derramamento do sangue dele pelas nossas mazelas, dos nossos pecados. Nós não brindamos o nosso sucesso. Nós nos lembramos, mais uma vez, que ele morreu pelos nossos pecados. Dessa forma, com essa convicção, com esse entendimento que nos é dado pela palavra, levamos o cálice do Senhor.
Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, louvamos a Ti, damos graças ao Senhor, ó Deus. Obrigado, meu Pai, por este momento, por este privilégio, ó Deus, de participar da Santa Ceia, Pai. Obrigado, meu Pai, que um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado, ó Deus, para morrer na cruz ali pelos nossos pecados, ó Deus. O sangue, ó Deus, foi derramado ali, ó Deus, em favor do seu pecado, Pai. Para que esses elementos, ó Deus, que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, venha renovar a nossa fé a cada dia, ó Deus, venha fortalecer a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Pai, obrigado, ó Deus, obrigado por este momento, e que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar sempre reinando em nossas vidas, em nossos lares, ó Pai. Pai, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus caros. Vamos colocar em pé nesse momento, todos, vamos caminhar para o encerramento deste culto. Estarei orando, pedindo a bênção do Senhor sobre todos, integrando a bênção também. E após esse momento final de oração, nós vamos nos assentar aos avisos que eu preciso dar em relação à vida da igreja. Senhor Deus, graças dou, Pai, pela vida de todos que estão aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir, o Senhor conceda graça à vida deles. Ó Deus, que procura, Deus, ter sempre a vida junto ao Teu povo. Abençoa a semana de cada um que procura, Deus, viver o que a Tua palavra diz. Que a palavra não seja, que a palavra, Deus, não seja inventada em nossas vidas, muito pelo contrário. Ela seja realmente aquilo que ela precisa ser, a luz para todos os nossos caminhos. Que as nossas decisões sejam pautadas no temor do Senhor. Isso só virá pelo entendimento que a Tua palavra nos dá. Ó Deus, se consultemos não somente muito menos a nossa consciência, o coração, mas a Tua palavra. Abençoe a todos e tudo que irão fazer nesses dias, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, e as terras consolações do Senhor, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, com todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje sempre. Amém. Visitantes, temos um casal lá atrás que não é visitante, né? Sonilson e Dona Maria são membros do doutorado, estão passando aí uns dias ali no Paredão, né? Tem uma casa lá, estão conhecendo hoje, os irmãos já os conhecem, então é bênção poder conhecê-los. Temos aqui do lado da Carol dele, essa moça Fernanda, primeira vez aqui, Fernanda? Ok, Deus te abençoe.
Bom, bem-vinda, né? Volte mais vezes. Não há mais ninguém, irmãos? Andrei, aniversariante, próximo sábado. Vem aqui, André, vamos orar pela sua vida. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida da nossa irmã. Não pode. Senhor Deus, graças pela vida para você, André. É uma graça pela vida dela, Deus. Mais um ano de vida, que seja grata ao Senhor. Nesses dias, nesse sábado, dia 8, que seus familiares, amigos, ó Deus, irmãos de Cristo, o Pai se alegre também com ela. Por mais um ano de vida que o Senhor concede. Ó Deus, ela não está nesse mundo por acaso, o Senhor tem propósito, ó Pai, o plano do Senhor para a vida dela. Que ela se alegre com isso, ó Deus. Tocar no dia do dia. Tanto ela quanto nós nos ouviremos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Nós seguimos essa semana de avisos, ensaio coral, da cantata. Já marca a sua agenda dia 7 de dezembro, às 19 horas aqui, cantata de Natal. Canções que venham falar do nascimento de Cristo, e os irmãos estão ensaiando. Tem que ficar muito bonito essa dificuldade de glorificar o nome do Senhor. 7 de dezembro às 19 horas. Próximo ensaio coral, grupo Voz da Adoração. Terça-feira agora às 19 horas. Todos ainda sabem como tem funcionado. Estudo bíblico de Romanos, estamos aí no último capítulo, o capítulo 16. Provavelmente terminemos nessa próxima quinta-feira, se não terminamos na outra semana. Estou elaborando aí para iniciarmos outro estudo que será sobre liderança, quando terminarmos aqui o estudo sobre a carta de Romanos. Então já vá preparando aí que nós trabalharemos sobre liderança. E a EBD, irmãos. Convide crianças para estar conosco, crianças da sua escola, da sua vizinhança, todos os domingos às 9 horas aqui. Também temos uma classe de adolescentes, em que também um linguajar voltado mais para esse momento, né? Aquela linguagem para crianças já não aprendemos mais, né? E Jesus fez isso, eles já não gostam disso. Então temos uma classe de adolescentes, temos 2 por enquanto, mas convide outros também para estar, adolescentes e crianças. Bem, não são esses avisos, eu vou para a porta para te cumprimentar. Por favor, não saia sem antes ter um momento de comunhão com quem está aqui, seu irmão, e que Deus abençoe a sua vida em nome